Olá, buenas tardes. Oi, Rô. Oi, Rô. Tudo bem? Tudo e você? Também, graças a Deus, deixa eu acertar aqui o alinhamento do vídeo, que eu sou meio neurótica com centramento, né? Eu vou ficar meio de lado porque tá a luz do sol ali atrás de mim. Tá, E tô digitando aqui o título, tá, pra ficar fixado. maravilha. Eu quero ver como. Ah, maravilha, entendi. Mas não tá fixado. Não? Ah, consegui. Muito bom. Oi, Márcia. Deixa eu mandar aqui alguns convites pessoais. Muito bom. Estamos aprendendo aqui, né? Vamos mexer um monte de ferramenta. Sim. Pronto. Muito bem. Vamos lá, a hora que você quiser. Vamos lá? Vamos. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai fazer diferente. Ao invés de eu me apresentar e a Rô se apresentar, eu vou apresentá-la e ela vai me apresentar. Gente, Roberta, assim, uma pessoa incrível. Ela foi bailarina, fisioterapeuta, formada pela USP. Tem várias especializações, cadeias musculares, terapias manuais, RPG. Ela também tem Bertazzo, né, Rô? Muito legal. E eu me identifico muito com ela porque ela tem esse olhar integrado no trabalho que ela faz. Ela olha o indivíduo como um todo. Ela não olha só aquele ponto específico que tem a dor, por exemplo. E isso tem tudo a ver com o meu trabalho. E depois a gente fala como a gente se conheceu, né, Rô? Isso, é muito legal. É, a gente, bom, apresentando um pouquinho você, né, para o meu público, Thalita, inicialmente eu conheci como minha paciente, depois a gente começou a desenvolver esse trabalho juntas, e aí a gente pensa muito parecido, né? A forma como a gente olha para o movimento, isso é uma coisa muito legal. E você é profissional do movimento desde sempre, né? Ginasta, foi educação física pela FMU, se especializou em Pilates, trabalha com consciência corporal, treinamento funcional, é, trabalha com dança também. Então, ou seja, é total do movimento, seja na parte mais artística ou na parte mais de capacitação profissional mesmo, né? Boa tarde, Carol. Oi, Cá. Muito bom.
E a gente, falando um pouquinho de como a gente se conheceu, e a gente tem outro viés em comum, que eu já tive clínica, né? E eu hoje eu tenho consultório, e a Thalita hoje abriu um espaço, e a gente troca bastante informação também sobre essas experiências de gestão, que talvez seja o nosso maior viés de aprendizado hoje em dia, né, tá? De Como desafio, a né? gente a gente é muito bom, somos boas tecnicamente falando, né, como profissionais do movimento, mas às vezes esses conhecimentos necessários a diversos, como marketing, gestão, administração, contabilidade, tudo isso a gente tem que aprender meio que por conta própria, por iniciativa própria, de forma forçada. Infelizmente, essas coisas não se ensinam nem na escola, nem na graduação, né, das faculdades. Então, e também são talentos que a gente vai adquirindo no decorrer da profissão. Então, a gente Sim. tem bastante ponto em comum aí. Ô, Rô, se for falar como a gente se conheceu, se eu falar que foi graças ao meu acidente, vai ficar uma longa história, né? É verdade. Como você já disse, foi realmente. Eu fui sua paciente com indicação da Margot, né, a professora de tango. E você fez o convite para participar do grupo de estudos. Nem lembro quantos anos fazem isso. Faz tempo, né? E, Uhum. e eu super amei o convite, principalmente a prática, né? E eu posso dizer, eu acho que meus alunos também podem dizer isso. Depois que eu fiz o seu curso, Rô, o resultado do, do trabalho que eu faço com eles, assim, foi que nem um avião. Melhorou muito. Uhum. E a gente estuda até hoje juntas. E é incrível essa parceria, por isso que eu a convidei para a gente falar um pouco sobre esse tema que está no dia a dia de Legal. todo mundo, né? É legal, isso mesmo. E foi interessante quando você veio para eu te atender, né, por conta do acidente que você sofreu. Aí a gente pôde comentar um pouco mais o meu trabalho, e aí você começou a se identificar. E aí foi que eu te convidei e falei, não, acho que a Thalita tem o perfil de pensar, da gente trocar figurinha e pensar junto, né? Foi aí que eu te convidei para fazer parte de um grupo de professores para a gente desenvolver um olhar mais consciente para o movimento, um olhar para o movimento de uma forma mais global, mais integrada. E aí a gente vem, o curso terminou e a gente continua discutindo o caso, continua fazendo grupo de estudo, e eu acho que é isso que é super importante, né? É assim, o quanto que o meu repertório pode enriquecer o seu repertório profissional e o contrário também, né? Depois que eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu, por conta até aqui da presença da Carol Adriano, que está aqui na sala, eu também comecei a treinar, então eu também fui para o mundo da educação física, me aproximei mais. Então, quando a gente fala da prática vivida, fala com muito mais propriedade do que quando a gente fala só de teoria, né? Então, a gente acaba sendo um viés de instrumento de aprendizado das outras áreas, né? Isso é muito legal. Sim, e nossas áreas têm uma total relação, né? Sim, Total. sim, sim. E assim, é o que a gente sempre fala, né, tá? São duas áreas que estudam movimento, né? A fisioterapia vai estudar o movimento que foi perdido por conta das patologias, por conta das lesões, por causa das disfunções, né? E vai tornar essa. A Carol falou que virou monstrinha, Pior que é. Rô, eu lembro de você antes de treinar e depois. Eu não lembro. é? Foi Então, transformação. pois é. Oi, Ana. E Desculpa. bem-vindos, muito imagina. E a educação física trabalha com o movimento, mas no sentido de capacitar, né, mais as pessoas, habilitar e aumentar as capacidades para que ela desenvolva e tenha mais qualidade de vida, tenha uma performance esportiva e assim por diante. Então, somos profissionais do movimento. A gente estuda uma coisa só, que é movimento, né? Sim. E aí tem a questão, o seu lado, que é mais no quesito de reabilitação, né?
E uma vez eu já ouvi você falar isso também, você fala reabilitar para habilitar, que é quando o seu paciente passa para o meu lado, né? Essa Sim. transição aí de continuar o que você fez de uma forma muito mais consciente e muito mais certeira, no sentido de prevenção também, né? O Sim. aluno tem outra ênfase no trabalho que ele recebe no corpo dele, outra percepção. Uhum. E E, isso faz diferença. e a gente começa então a entrar um pouquinho no conteúdo propriamente desse encontro, tá? Que é falar o quando que essas parcerias começam, né? Quando que o paciente deixa a físio e começa a prática da atividade física. E repetindo um pouco do que você falou, a minha função é trazer o paciente da disfunção, daquilo que está anormal e por isso ele está machucado com limitação, e trazer ele para uma normalidade, ou seja, para que ele aprenda a se mexer de uma forma fisiológica e sem queixa, para que ele esteja livre e você habilitar e capacitar, né? E aumentar a performance desse sujeito. Assim que eu vejo as duas áreas trabalhando de forma casada, trabalha complementar, né? Seu E objetivo é dar alta, né, Rô? Esse é o isso. seu objetivo. E é interessante porque eu acho essa parceria linda, incrível, porque o que eu vivi, ainda vivo no consultório até hoje, muitas vezes, os pacientes que eu recebo, que vêm, que fazem tratamento comigo, ficam bem. E aí eu falo, bom, agora você, né, se não faz atividade física, eu estimulo a começar a fazer, ou então estimulo a retornar à prática que fazia antes. Mas o que eu vejo é muito receio deles voltarem para a prática, porque muitas vezes eles se machucaram fazendo exercício, né? E aí, já vivi isso algumas dezenas de Mas vezes, o paciente ou não volta a treinar, ou quer ele, ficar com você, ou ele mesmo fala, não, que eu você vou, dá aula. mas eu falo assim, não, mas não precisa, não tem mais o que fazer comigo, não precisa mais ficar. Pode. Não, Roberto, você não quer montar um treino para mim, uma sequência de exercícios? Eu falei, olha, não é minha função isso, né? Porque Sério, já isso te pediram treino, Rô? já me pediram. Ah, você não monta uma lista de exercícios da academia? Eu falei, não, eu prefiro que você vá para a atividade, traga os exercícios e a gente trabalha nas orientações, mas eu não tenho formação para montar uma sequência e com propósito, enfim, determinar, como é que fala? Tá, o tempo de treinamento é as valências, Duração, né? Valência. Isso, que eu aprendi com vocês também, né? Que eu também não sabia, né? As etapas do treinamento, enfim. Então, fazer parceria, estar mais próximo dos educadores físicos ou dos profissionais de educação física, que hoje em dia é assim que tem que chamar, né? Para mim é mais que uma obrigação para quem trabalha como eu, né? Lógico que Uhum. a minha atuação é muito de consultório, é muito uma área de atendimento em clínica, não é uma área hospitalar, é diferente, né? Do físico que atende um hospital, mas que tem muita proximidade com esse tipo de paciente que vem do sedentarismo, que vem da prática da atividade física, é quase uma obrigação ter essa proximidade, essa parceria e essa conversa alinhada com o profissional da atividade física, né? Então, E é por nossa isso. também, né? Nossa do profissional com vocês também. Às vezes parece que são rivais, sendo que uma Isso, complementa tanto a outra. E a necessidade da conexão de uma disciplina com a outra é fundamental, na minha opinião. isso. Precisa. E outra, né, tá? Eu acho que você falou super bem. Existe uma competição para saber, acho que quem sabe mais, ou quem é dono do cliente ou do paciente, vai, né? E essa é uma tremenda de uma grande besteira, porque o cliente é um só e a comunicação, quando se faz de uma forma complementar entre nós, né, profissionais, quem ganha é o viés intermediário, que é o cliente ou o paciente, não é E nem eu qual nem que é o você. propósito? É melhorar o Isso, estado daquela pessoa, dos dois. exatamente, Tem um exato. propósito em comum.
né? Exatamente. E outra, né? É, se este... e aí, na verdade, a gente encontra uma segunda questão, um segundo problema. Além de você falar dessa guerra de egos, existe também, às vezes, uma dificuldade de entender um pouco a linguagem, né? Do que o físio fala, com a educação física fala, e às vezes a gente encontra aí uma grande lacuna nessa conversa. Então, às vezes, precisa ter um pouco de paciência, precisa sentar, discutir, estudar junto e assim por diante, para que a gente fale assim, não, mas nós estamos falando da mesma coisa. Se eu estou falando na língua A, você está falando na língua B, mas no fundo a gente está falando a mesma questão, né? Sim, sim. Então, é super importante a gente ter um pouco essa coerência, essa paciência, esse afino de linguagens, né? E foi por isso que eu criei esse grupo de estudo, essa metodologia que a gente estuda junto, que é a inteligência do movimento, que é esse objetivo de olhar para a qualidade do gesto, né? E isso vale tanto para fisioterapeuta quanto para profissional de educação física. E que a gente possa conversar da mesma coisa, né? E falar, olha, essa pessoa tem essa limitação, precisa tomar cuidado com isso, eu reabilitei isso, eu queria que você continuasse com esse objetivo. E aí a gente poder conversar de igual para igual, né? Acho que Sim, isso é sim. super É importante. muito bom. É muito rico essa parceria, né? Então, gente, só para resumir, o quando é quando a fisioterapeuta sente segurança em passar. E óbvio, quando ela tem esse conhecimento que a Rô tem, de conhecer o profissional, ela tem aí as indicações dela, é muito mais seguro. Porque não só o paciente sente medo de começar a treinar, mas alguns fisioterapeutas também. E é super. Dá para entender. Porque tá, pode ir, mas para onde você vai? Entendeu? Aí é que tá a questão. Então, se o fisioterapeuta ele tem esse lado, esse conhecimento, essa parceria com profissionais de educação física, ele vai ter muito mais segurança para encaminhar o paciente dele e no resultado do trabalho que ele fez, né? Para ficar mais eficiente ainda. Claro. Passar para o como, então, né? Desculpa, pode falar, Então, Rô. não, e outra, né, tá? Quando eu conheço o profissional da educação física que vai acompanhar esse paciente numa atividade, eu até me autorizo a liberar, muitas vezes de forma precoce, o paciente para atividade física, porque eu sei que o profissional que vai acompanhar vai ter alguns cuidados que eu vou ter segurança de estar liberando para algumas funções, né? Então, o processo de reabilitação e de retorno à vida funcional acaba sendo mais rápido, né? Sim. Então, todo esse processo acaba sendo potencializado e bastante acelerado. Isso é bem, bem legal. A gente Legal. enfatizar também, né? Tá. E Rô, pensando aí na nossa segunda pergunta do tema, né? Qual que é o seu olhar, assim, quando o paciente passa da fase da reabilitação para o treinamento? E eu também já vou emendar uma segunda pergunta. Não, essa transição não é só da físio para o treinamento, mas também pode ser ao contrário, do treinamento para físio. Não só no quesito de lesão, mas no quesito do bem-estar. Uhum, As uhum, pessoas não precisam te procurar só porque já tá lá no limite da dor. uhum. Só relaxar a musculatura, fazer um alinhamento, isso também já é muito ganho, né? Qual que é o seu olhar aí nessa transição das nossas duas funções? Olha, tá. Primeiro, vamos falar um pouquinho de como que eu costumo olhar os pacientes e como a gente costuma pensar da mesma forma em relação ao movimento e à reabilitação. A gente sabe que nenhuma articulação funciona sozinha. Todas as articulações elas funcionam de forma integradas com outras. Então, quando o paciente chega com uma lesão de joelho, ele não tem um joelho machucado, ele tem no mínimo todo o membro inferior funcionando de forma alterada, né? E aí, quando a gente fala assim, eu vou reabilitar esse joelho, eu falo assim, não, nós vamos reabilitar o paciente, no mínimo a perna como um todo, né? Por quê? Porque às vezes o joelho paga o preço de outros segmentos que não estão funcionando de uma forma adequada,
né? O joelho principalmente. Então, quando a gente vai fazer essa ponte com a reabilitação para o treinamento, para a atividade física, é importante que os profissionais tenham esse mesmo olhar. Olha, esse paciente tem uma lesão de joelho e é preciso tomar bastante cuidado nos exercícios, focado, por exemplo, na mobilidade de quadril ou ganhar mobilidade de tornozelo, né? Então, como que a gente faz isso? A gente faz através desse olhar integral e muitas vezes tirando o foco do olhar apenas para o local da lesão, né? A gente trabalha com o indivíduo como um todo, que a hora que ele se movimenta com o corpo inteiro, não é uma articulação, um músculo. Muito pelo contrário, né? A gente tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E da mesma forma, quando o paciente está na prática da atividade física e vocês observam alguma limitação mais complicada, mais difícil que vocês não conseguem trabalhar, aí sim é interessante fazer uma parceria que essa pessoa venha para a físio, para que a físio eventualmente faça uma operação, entre aspas, cirúrgica, localizada e intensiva, para que a gente consiga melhorar de uma forma mais rápida esse processo e devolver para a atividade física de novo. Então, eu acho que esse trânsito, né, entre o ir e vir é super saudável, não só para quem está machucado ou quem está saindo de um processo de lesão, ou às vezes alguém também que tem algumas questões de tensão, como você falou, e a gente fazer um paralelo para que a gente consiga trabalhar junto e não para que a pessoa não só não tenha dor para treinar, mas como ela possa melhorar a sua postura, a sua mobilidade para potencializar o treinamento, né? A gente vê muito Sim. isso com atleta de alto nível. Então, o quanto a físio, eu vejo assim, o quanto a físio deixa de ser só um viés de tratador-lesão e passa a integrar o processo de treinamento como um fator a capacitar e a dar mais condições para ele treinar melhor, né? Sim, é como se fosse parte do treinamento, né? Do processo de treino. Exatamente. Sim. A Carol. Aqui. A Ana. A Ana falando que é bem isso, machuca o local e todo o resto sente de imediato. Oi, Ana, boa tarde, prazer. A Carol, eu como educadora física não consigo mais trabalhar com outra forma. A troca com a Fris é primordial. A gente diz que, né, que consciência é um caminho sem volta. Quando a gente se abre, né, para esse conhecimento, a gente não volta mais atrás, né, Thalita? Isso é muito legal. Sim. Legal. Então vamos agora para o porquê, né? Por que realizar essa transição, que é até um pouquinho do que você acabou de falar. A importância do acompanhamento dos dois, né? Assim como como já te pediram treino, tem gente que também, às vezes, no Pilates, você pode fazer uma manobra assim, assado, fazer uma massagem. Sendo que, tudo bem, que eu aprendi muita coisa com você e das coisas que eu estudei, mas tem esse mix, né? Porque para eles é muito integrado mesmo. E mas eu digo assim, no sentido de o quadrado de cada um, né? Já aconteceu, Rô, de chegarem alunos para mim e eu falar, olha, faça fisioterapia antes de vir aqui. Eu não quero começar, não, mas eu quero fazer pilates, eu não tenho tanta dor assim. Eu já falei, é o seu caso, primeiro você tem que começar lá. É essa visão que a gente precisa ter de encaminhar os alunos, né? E aí, respondendo ao por que fisioterapia, por que treino, por que sai de um vai para o outro? Porque isso é o que vai enriquecer o movimento. Isso é o que vai proporcionar o movimento daquele corpo. Sim, Né? sim. E é o que todo mundo precisa hoje em dia. Ainda mais com essa tecnologia aí, né? Quanto maior a tecnologia, menor o movimento. E aí as pessoas precisam se conscientizar disso e não perder essa vibe, essa vontade de se movimentar. Porque se para,
a tendência é só aumentar, aí vem uma preguiça, aí vem uma procrastinação, e aí o caminho é declínio. É interessante, tá? Porque o organismo, ele tem esse viés de sempre gastar menos energia. Ele vai sempre procurar o lugar onde ele gasta menos energia. Então, querer ficar parado é uma tendência fisiológica do organismo, porque ele não gasta tanto, né? Mas, por outro lado, já dizia um professor de ortopedia meu, eu não sei nem se ele é vivo ainda, um querido, eu nunca me esqueci mais dessa frase que ele disse. Ele falou: a gente toma banho, a gente dorme, a gente come, a gente faz higiene e a gente tem que se movimentar. Simples assim. O ser humano, ele é do dinâmico, ele é do movimento. E a questão é que a nossa vida contemporânea, especialmente nas grandes cidades, ela está se tornando muito mais intelectualizada, né? Está se tornando muito mais das funções intelectuais. A gente funciona muito daqui para cima, né? Do visual, do auditivo, da comunicação e menos corporal. Só vai dar atenção para o corpo, como dizia o Ivaldo, a hora que começa a doer, né? Então, esse alerta que você está colocando é exatamente essa retomada de um viés biológico primário que a gente tem de estar em movimento, da gente se obrigar e a gente fala movimento, não é só atividade física, né? É fazer uma caminhada, ao invés de pegar o carro, andar 2 quarteirões para ir até a padaria, coisa simples, é se colocar de uma forma mais ativa, né? E especialmente, não, especialmente na situação que a gente está vivendo nos últimos meses. Então, eu tenho percebido os pacientes que estão retornando para o consultório, que ficaram sem atividade física, ficaram realmente trancados em casa, trabalhando em home office, eles estão voltando assim com grau de tensão, de limitação, de desconforto, de bloqueio, assim, absurdo, que eu estou chocada, né? Posso imaginar. Então, e eu mesmo assim, eu trabalho muito em pé, né? Atendendo e tal. E fiquei por um período, principalmente uns 45 dias no começo da pandemia, muito em casa e muito tempo sentada. Eu falei, me dava um desespero na articulação do quadril de ficar tanto tempo sentada. Eu falei assim, gente, vai colar. Acho que eu vou virar quadrúpede, não é possível. Não vou ficar mais em pé, não vou esticar mais. É desesperador, né? Então a gente consegue. Essa sensação de. Você falou uma palavra engraçada, né? Vou grudar. Essa sensação de teia de aranha, de estagnação mesmo, né? A Kawane falou aqui, vida é movimento, é verdade. Tudo que se move tem vida. Até a plantinha que tá ali, você acha que tá parada, mas tem muito movimento ali. Isso não tem nem o que dizer, né? Não precisa nem continuar falando. Se só usar essas duas palavras, vida e movimento. Sim. E outra, né, já está mais do que provado que, além do movimento ter uma função músculo-esquelética no sentido de ter mobilidade, ter liberdade de movimento, assim, tem correlações com o sistema cardiovascular, tem a ver com o sistema neurológico, com treino de mobilidade, de equilíbrio, e também tem a ver com a nossa psique, né? Está mais do que provado que a prática de qualquer atividade física, caminhada, yoga, pilates, qualquer coisa que a gente põe o corpo para movimentar, a cabeça, a atividade mental, ela dá uma descansada, dá uma rebaixada. Então, o quanto isso também ajuda no controle do estresse, né? A Sandra tá aqui, querida, que saudade, muito bom. A Ana dizendo, eu era assim, gostava de ficar sentada por nada. Muito bom, é isso mesmo. Hoje já tá acostumando. O nosso corpo, ele é muito adaptável. Isso. E a gente entra principalmente numa zona de conforto que a gente se acostuma. Mas o que a gente não pode deixar é isso tomar conta da mente. Porque aí a mente fala, você tá aí, você tá sobrevivendo, fica aí, continua aí.
Isso. E às vezes tem uma frase, Rô, eu aprendo muitas frases com você. Hoje eu vou te falar uma. Tem É. uma frase que fala assim, a mente mente, Mente, mente. né? Isso. Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa mente que mente, porque às vezes a gente precisa controlar ela no sentido de não é assim não. Se todo mundo fala que tem que movimentar, então se tem trilhões de estudos que comprovam os benefícios e tudo mais, então deve fazer sentido. Então, levanta a bunda da cadeira aí, vamos que vamos. Isso Entendeu? mesmo. Tem que Isso falar isso mesmo. pra você, pra começar, né? Aí, Rô, eu também queria te contar uma coisa, um lembrete que eu tive de uma palestra que eu assisti. Ele falou assim, antigamente a televisão tinha uma dimensão a mais avantajada e o Aham. homem uma dimensão menos avantajada. Agora é o contrário, a televisão é menos avantajada e nós somos mais avantajados, né? Por quê? Porque não precisa levantar para mudar o canal mais. É só ali, ó, só no dedinho. É o que eu falei da tecnologia, né? E essas coisas que a gente precisa tomar cuidado em filtrar. Tem muitas facilidades que realmente nos ajudam. Sim. Mas pensa no seu corpo como um todo, não só no prático ali, né? No automático. É legal ter Uhum. essa visão de uma maneira geral. E eu vou usar aqui, tá? Até uma coisa que funcionou muito para mim. E aqui eu tô falando abertamente, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu era uma pessoa que mandava todos os meus pacientes fazerem atividade física e eu não fazia, porque eu não tinha dor, não tinha desconforto, né? Mas tinha sobrepeso. Então, eu olhava no espelho e falava ao paciente, eu falava assim, Roberta, larga a mão de ser cara de pau, você manda todo mundo fazer e você não faz. Era uma coisa que eu me cobrava, né? E Uhum. até que eu passei por uma situação que eu tive um baita estímulo de um querido aqui, que é conhecido nosso em comum, Fernando Jäger. E por conta de um desafio dele, ele me estimulou a começar a treinar. E eu comecei a treinar com a Carol, que está aqui também, né? E eu achei que não fosse durar 3 meses, né? Essa minha prática da atividade física. E eu nunca me esqueço que quando eu comecei a treinar, a Carol falou assim: você precisa treinar todo dia. Eu falei, mas nem morta. Eu tenho 2 dias por semana e olhe lá, porque minha agenda é super cheia, tenho 1.001 atividades. E eu comecei com 2 vezes, né? Mas 2 vezes foram assim, de forma sistemática, e de 2 virou 3. E depois eu comecei a agregar nutrição, e depois eu comecei a agregar outras coisas. E o que eu quero dizer com essa história toda? Para quem não tem o hábito de se movimentar, comece dando um pequeno passo, faça algo diferente pequeno. Não crie uma expectativa de fazer, não, eu vou. Ah, tá bom, então tem que me mexer, eu vou fazer caminhada todo dia de manhã. Se você não faz nada e conseguir fazer 2 vezes, já é melhor do que Sim. é, É melhor até do no, que começar lá em cima e você vai desistir. Você vai ficar com dor. Isso, porque qualquer um que coloca uma mudança de hábito na vida, se essa mudança não for pequena, se essa mudança for muito drástica, você não sustenta muito tempo. Uhum. E é mais importante, ó, a Carol dizendo, me enrolou bem, mas fui persistente e paciente. Hoje ela tá voando, treinando sozinha. Isso mesmo, Carol. 6 horas da manhã eu tô aqui em casa com as garrafinhas d'água. Maravilhosa. Então, assim, e quando a gente começa a inserir pequenas mudanças no nosso dia a dia, é mais fácil da gente manter essas mudanças, né? E a cada período você inserir um novo hábito. Ah, e agora coloquei 2, agora eu vou por 3. Não, agora instituiu 3, agora eu vou agregar mais alguma coisa, né? Porque aí você vai conseguindo manter, porque a gente sabe que a consistência é mais importante do que a intensidade, né? Então, você ser consistente, manter isso mais tempo, é mais importante do que você treinar 2 meses e se arrebentar, né? Sim. Então, eu acho que
essa questão do fazer mudanças homeopáticas, inserindo transições para que você consiga transformar isso no hábito, eu acho que talvez seja o meu segredo para todo mundo que eu tenho colocado que queira começar a fazer algo diferente, né? Então, eu acho que é esse convite, porque senão as pessoas ficam achando que tem que fazer muita coisa e não tem. Ela já tem ferramentas para começar a fazer algo, né? Hoje, amanhã. Não quer ir caminhar na rua? Então sobe e desce um degrau de escada, 2 lances de escada no seu prédio e comece a trazer mais dinamismo, né? A trazer mais essa questão. Então, acho que tudo é possível. Pequenas doses a gente consegue instituindo essas mudanças, né? Para nos tornarmos mais ativos. E foi muito interessante porque eu, embora não tivesse dor, limitação nenhuma, eu tinha sobrepeso, eu perdi peso, mas outros tantos ganhos, né? Que eu tive com tudo isso. E que hoje eu falo com propriedade, né? Qualidade de movimento, disposição, melhora da qualidade de sono, melhora da vitalidade, disposição e assim por diante. Então, o movimento não só para a gente se mexer de uma forma adequada e não ter dor, mas para a gente ficar melhor do que está, né? Acho que essa é a grande diferença, a grande Até diferença. nas funções que a gente faz no dia a dia, né? Você Sim. pegar, colocar água a água do gato lá, a água do cachorro, agachar, essas coisas básicas mudam muito, mudam muito. Uhum. E, Uhum. pô, com esse direcionamento também vindo de vocês, fisioterapeutas, quando o corpo ele tem essa consciência, assim, a chance de lesão é muito mais difícil. Porque ele percebe o corpo dele, entendeu? Isso Uhum. também faz muita Uhum. diferença no dia a dia, né? E eu acho que aí, tá, a gente pode abrir também levantar uma outra questão, que é a situação que a gente está vivendo hoje com a tecnologia, né? Então, as pessoas, primeiro, que elas estão com a atenção voltada para muitas coisas, e aí perde a atenção nessa questão da atenção do corpo, né? Então, é preocupada com o celular, com o filho, com não sei o quê, com a conta, né? E tem essa dificuldade de vir para o corpo. A gente percebe isso quando eu estou atendendo paciente no consultório, quando você está dando aula, você percebe que a cabeça da pessoa está em outro lugar, né? E a gente sabe que com todas essas informações presentes e disponíveis, a dificuldade dela trazer essa consciência para o corpo, né? Essa consciência para o que está acontecendo no aqui e agora. E a gente sabe que, por exemplo, uma das práticas meditativas que existe mais fáceis de fazer é você trazer atenção para o corpo, para a respiração, que você acaba descansando um pouco a sua atividade mental, a sua cabeça, né? Então, é, embora... E eu estou falando isso por conta dos riscos que a gente observa das pacientes, mesmo as pessoas que, tá bom, resolveram treinar, beleza, estão na atividade física, elas têm pouco foco na qualidade do movimento no corpo que estão fazendo durante o gesto, durante o movimento. Né? E a gente, tanto eu quanto você, a gente preza muito por isso. Então, com essa cabeça cheia de informação, a dificuldade de trazer atenção para o movimento e para o treino naquele momento. E muitas vezes é aí que acontecem as lesões, né? Então, a gente vê muita gente treinando, conversando, se distraindo, com muito estímulo, e aí traz essa dificuldade de perceber o que está acontecendo no seu corpo, e aí que muitas lesões acontecem, muitas lesões, né? Quem é meu aluno já sabe, a aula, quer conversar, a gente toma um café depois. Olha Mas que a legal. aula é Uhum, foco, é muito uhum, foco. Foco faz muita diferença. E outro, você falou aí um pouco de mente, Rô, eu tenho percebido que, assim, quando eu uso figuras para o aluno imaginar,
o movimento fica muito mais funcional mesmo e verdadeiro, sabe? Por exemplo, eu falo, imagina que você está empurrando uma pedra muito pesada. Eu tenho feito isso com os exercícios em casa, né? Porque assim, o aluno está treinando desde o começo da quarentena, o quilo de feijão já ficou leve. O que eu passei a fazer? Imagina que você está pegando aquela mala mega pesada. E isso, nossa, deu um efeito para a gente ver que não é só essa questão da consciência só do corpo, como a mente está ligada. Isso aí é assunto para outra live, né? Mas como interfere até na contração muscular mesmo. Sim, sim. Isso é só um pouquinho assim do que a nossa mente pode fazer com o nosso movimento. Agora imagina se você é um corpo consciente, se você sabe onde está a sua articulação do tornozelo, onde está a articulação do cotovelo. Eu falo, ângulo de 90 graus no cotovelo. Aí tem gente que faz assim, né? Quando você tem consciência, muda tudo. E isso é algo que não só o fisioterapeuta traz, mas o educador físico, ele precisa, é função dele passar isso para o aluno. Antes de dar um exercício ultra mega mirabolante. Isso. Né? Afinal, é educar o físico, né, tá? Exatamente. Quem tem que saber somos nós, profissionais, não o aluno. Ele vai saber através da nossa educação, que nem você acabou de falar. Sim. Então, isso, quando você for escolher um profissional, você tenha a ciência de que ele tem essa parceria com fisioterapeutas. Quando você for conhecer um fisioterapeuta, quando você for se tratar ou indicar para algum parente, algum amigo, um fisioterapeuta, verifique se ele tem esse conhecimento do lado da educação física. Porque realmente faz muita diferença no resultado, né, Rô? Que é o que a gente mais busca. Eu, Thalita, quando alguns casos graves chegam, que eu preciso, assim, por exemplo, exames, dados mais técnicos, minha primeira referência, Rô, é indicar para fisioterapia. Sim. Faça veja o que o fisioterapeuta fala. Depois, se o fisio achar necessário, aí ele encaminha ao médico. Na minha opinião, eu mando primeiro para os físios. Porque por causa desse olhar para o movimento também, né? Isso, eu acho isso muito legal e retomando um pouco do que você trouxe, de a gente saber muito onde está o nosso quadrado, né, tá? E se a gente olhar essas três grandes áreas, né, a medicina, a fisioterapia, a educação física, e como que a gente honra o nosso espaço e respeita os demais, né? Então, eu acredito que quando qual que é a função do médico? A função do médico, ele é pegar um paciente que tem alguma queixa, alguma dor, fazer os exames, fazer um exame clínico, dar o diagnóstico, medicar e indicar o melhor tratamento. Se esse tratamento for a fisioterapia vem, aí o paciente chega em mim, né? Esse seria a ordem mais correta, ou mais comum da gente observar, vamos dizer assim, né? E aí, no meu caso, uma vez reabilitado, uma vez o paciente com menos queixa, mais coordenado, com menos desequilíbrio, eu encaminho para a prática da atividade física, né? E aí, mas muitas vezes, o paciente às vezes não melhora na minha mão e eu devolvo para o médico para ele poder fazer uma reabilitação e assim por diante. E o que você está trazendo é exatamente isso, né? Quando você recebe um aluno que tem alguma queixa, fazer o movimento contrário, né? Devolver para a físio. A físio, qual que é a função da físio nessa hora? Faz uma avaliação funcional para ver o que está coordenado, descoordenado, entender por que aquele joelho movimenta, não movimenta e assim por diante. E se ela não conseguir, com as ferramentas que tem, e fazer um encaminhamento por médico, né? E é assim que a gente honra as áreas, respeita, faz bem aquilo que está dentro do meu quadrado, respeitando as áreas correlatas e não invadindo as áreas, né? Afinal, remédio existe, graças a Deus, e quem já sofreu grandes dores e grandes crises sabe o poder, graças a Deus, que tem medicação. É para todo tipo de dor? Não. Tem dores que sim, tem dores que não. Todo mundo precisa de físio? Não.
Tem uns que sim, outros que não. E assim por diante, né? Então, para a E a gente... cura existe? Sim. Para Exatamente, a né? chance de cura existe sim, para outros é um pouco uma dor mais voltada para crônica, né? Uhum, Mas que a gente consegue, a nossa função é fazer de tudo para que essa dor fique o menor possível e fazer com que a uhum, pessoa sinta-se bem e capaz de realizar todas as atividades que ela deseja, né? A uhum. Márcia falou da condromalácia, fascite plantar, tendinite no pé, artrose no quadril. Hoje tenho medo de me exercitar. É de exagerar? É claro que você vai ficar com medo, Márcia. Normal, Sim. né? É o que a Rô falou no começo da live, de que uma articulação desabilitada, ela leva a desabilitar outra articulação e assim vai. Uhum. Esse acompanhamento realmente é bem importante. E, gente, falando em dor, faremos, né, Rô, daqui a 2 semanas mais uma live falando só sobre dores. Sim. Então, assim, não só para quem é sedentário, mas para quem também treina. Ah, mas você está falando aí que tem que se movimentar, porque melhora isso, aquilo. Mas eu treino e eu sinto dor. Por quê? O que tá de errado se eu tô treinando, eu faço exercício, eu faço isso, eu faço aquilo? E aí a gente vai falar sobre esse tema, né, Rô? Que eu acho que tá Uhum. no dia a dia de todo mundo. Isso. E espero vocês, convidem amigos, Isso. compartilhem. Quer dizer, Isso mesmo. Eu acho, compartilhem. eu acho que esse horário do sábado é bem legal, tá? Porque o pessoal já está com bastante atividade durante a semana, tem oferta de muita live, né? Graças a Deus aí durante a semana. Então, acho que sábado o pessoal está um pouco mais tranquilo. E Sim, só, eu vou dar só mais, vou complementar um pouquinho o que a Márcia trouxe e falar um pouquinho dessa questão da condromalácia com essas outras queixas. Márcia, o que eu acredito é que a maioria das pessoas. Existem dores provenientes de traumas, né? Então, você tem dor porque você caiu, tropeçou, torceu o pé e você está com dor no tornozelo. Pronto, é um trauma, é um fator externo que leva a uma lesão. Você tem dores de origem de patologias, como é que fala? Genéticas, né? Tem gente que desenvolve uma condromalácia e tem história de condromalácia na família, assim por diante. Mas mesmo esses casos com história familiar, com história genética, eu acredito que a maioria das pessoas tem dor porque elas se movimentam de forma errada. E a nossa proposta, tanto minha quanto da Thalita, a minha para reabilitar e da Thalita para habilitar, é ensinar as pessoas a se mexerem de uma forma mais adequada, né? E aí você trouxe um exemplo claro de uma condromalácia com repercussão na articulação de cima, que é uma dor no quadril, e a fascite na dor de baixo, que é dor no pé. Ou seja, está totalmente desorganizado todas as articulações do membro inferior. Então, precisa tratar essas queixas, né? E dentro desse processo do tratamento, uma coisa que é super importante é a gente reabilitar e fazer você usar essa perna como um todo de uma forma mais integrada e mais funcional e mais adequada, tá bom? isso vai dar segurança para ela, né? Essa Isso, segurança que ela não tem em fazer exercício, que dá super para entender. Quando ela sentir esse alinhamento, essa organização necessária, aí ela vai ficar até mais estimulada, né? A se movimentar. isso mesmo, reeducar o gesto, isso mesmo, Carol. Muito bom. E Hashtag é, gesto. e é tão interessante a gente ver cada vez mais profissionais que pensam como a gente, né? E graças a Deus, tanto a físio quanto a atividade física está migrando cada vez mais para busca de qualidade, né, Thalita? Não só busca de resultado de estética, graças a Deus. Então, o que a gente quer é corpos saudáveis, se mexendo para ter uma vida mais longa, com mais qualidade de vida e assim por diante, né? Estética é consequência, né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Não adianta nada você ter uma estética, um corpo super desenhado, super fortalecido e cheio de dor no ombro, porque a sua cara não vai estar boa com o corpo cheio de dor.
né? Não vai, te garanto que eu Exato. reconheço na cara dos pacientes quando eles chegam com dor no consultório. Sou expert em reconhecer isso, É né? mesmo. É, Não, até o fato de você treinar com esse propósito, para ficar com o corpo bonito, já também já vai propiciar dores, né? isso, Porque fica muito pesada, uma pressão. Eu era assim antigamente, confesso, tô aqui confessando. Rô, quando essa chavinha mudou, uhum, nossa, foi muito mais leve, muito mais fácil e tudo ficou mais, como é que eu posso dizer? Esse peso assim, até o corpo ficou mais bonito. Eu não querendo, eu mudando de objetivo do que querendo, entendeu? não é? E as funções do dia a dia, né? Quando você percebe função do Sim, dia a dia ficar com muito mais qualidade, nossa, é muito melhor você funcionar bem sem dor do que você não funcionar, achar que tá bonitão, né? Entre aspas, e não ter qualidade no movimento, ficar e morrendo de é, dor. exatamente, é isso mesmo. Que bom, que bom. Alguém tem alguma pergunta específica para mim ou para a Rô? A O gente Adi entrou terminou, não tem também. necessidade de se alongar mais. Ed entrou. Oi, Lilian. Carol. Muito, Eu ia falar isso da Carol hoje. Que esses dias. Carol é uma amiga minha de infância, Rô. Aí eu falei assim: Oi, tudo bem? Ela falou assim: a cada dia melhor. Aí eu até fiquei surpresa com essa resposta, porque todo mundo hoje tá falando, mais ou menos indo, não, tô bem, né? aham, E quando a gente responde isso, hoje a gente tá melhor do que ontem. E é verdade, apesar não é? da situação, é verdade. E quando a gente passa a responder assim, fica mais voltado à gratidão, né, Rô? É isso mesmo. Ainda mais nos dias de É hoje, uma amiga. né? Tá. É que a gente está É, vivendo essa história de um dia de cada vez, né? Você fala, graças a Deus, né? A gente está aqui, está podendo estar conectado e está podendo desenvolver e conversar de uma forma diferente, mas a gente está podendo, né? É só dar sim, saudades, né? De todo mundo mesmo, Carol. Isso mesmo, de abraçar e beijar é a vontade o que eu mais sinto falta dessa pandemia, né? Assim, sim, você vê as pessoas e não encostar, assim, é uma coisa muito, muito é difícil, né? Mas muito uma bom, adaptação, sim. muito bom. Então, gente, alguma pergunta aí pra gente finalizar? Eu acho que quem tiver perguntas mais específicas podem entrar em contato, né, comigo. Eu tenho o contato da Rô, quem me conhece. Rô, você pode passar o meu contato também para quem Claro, conhece. claro. E Tem os agradeço. perfis aqui no Insta, né, tá? Que a gente pode deixar também marcado, o, Uhum, tanto o meu quanto o seu, do espaço do Gesto Academia também. A gente está à uhum. disposição de tirar dúvida, conversar, estamos Sim, super, super à disposição, estamos mesmo. tá bom? Gente, muito obrigada. Beijo, Bia. Obrigada. A Bia tá aqui, fisioterapeuta. Rô. Ai, que Eu legal. compartilho um pouco com ela o que eu aprendo com você. Muito E bom. ela também é minha fisioterapeuta, ela cuida do meu tornozelo, porque ela tá aqui mais próxima de mim, né? Sim, Obrigada, Bi. E obrigada a todo mundo também, né? isso, Minha isso irmã, mesmo. Anne. Muito bom. E bom final de sábado para vocês. Reflitam no que a gente falou. Bom domingo. E Isso Rô, mesmo. sem palavras para agradecer aí o seu tempo. Eu sei que você é super ocupada. Eu que, Me senti honrada com a sua presença aqui. eu que agradeço o convite. Você sabe que eu adoro fazer essas parcerias, adoro estar perto, adoro estar junto e a gente conversar e levar esse olhar nosso tão diferente para todo mundo. A gente tem que, aos pouquinhos, nesse movimento de divulgando essa consciência, aos poucos isso vai tomando uma força cada vez maior, né? Então, eu Uhum. acho. Eu que agradeço, né? Ficaria aqui horas conversando, tirando dúvida Sim. e filosofando. A gente sabe que, né? Ainda mais a gente mulher que adora conversar, então a conversa rola fácil, É. né? Muito bom. Tá bom? Então Então a tá gente se vê bom. daqui 15 dias, né? Obrigado por todo mundo aí que compareceu, comentou, deu os coraçõezinhos.
Prazer também, Márcia. Muito bom ver Márcia, é vocês aí. incrível, incrível mesmo. Então tá ótimo. Tá bom? Beijão! Tá, não esquece de salvar o vídeo para deixar disponível no IGVT, quem quiser no IGTV, né? Quem quiser assistir depois. E aí Tá, também eu marco vocês para quem quiser ir lá assistir mais tarde, tá bom? tá ótimo. Então tá joia. Gente, prazer, viu? Beijo. Beijo, Até tchau! mais. Tchau, tchau.